Passei mesmo a envolver quando eu fui convidado pelo Henrique para ser o diretor de Relações Públicas na União dos Portuários do Brasil, onde compunha eu, o Zé Luiz Pinheiro, o Rubens, o Rubinho, tá? O Rubinho, e foi quando nós formamos, dissemos o Henrique, precisamos fazer uma coisa, divulgar a União dos Portuários do Brasil. E nós fizemos então a primeira revista que eu estou atrás, infelizmente. Isso foi em que ano? O ano eu não sei, mas deve ter sido mais ou menos 58, 60. Essa já queria saber se esse momento de 57, em que se intencionava fazer o porto privatizado, na verdade nem agora tem porto privatizado, mas vamos usar esse termo. Naquela época a coisa era a mesma. Como é que era naquela época? Qual era a lógica dele? A lógica disso aí era a entrega do porto às companhias de navegação, como a Moro Marcon, naquela época, Camurano, não sei mais o que. Isso é. Essas a própria Duarte, que ela explorava o carvão lá na Siderúrgica Nacional, tinha um cara muito forte. Ele tinha uma empresa de transporte de carvão. Então a lógica era essa, nós sabíamos. Eu vou te lembrar meu filho do Cristiano. O que é isso? Não. O propósito era isso, era entregar o porto, entregar o porto a essas grandes companhias de navegação. A coisa era quente, então. Está entendendo? Então, essa, por exemplo, a Mulmark Cormac Lines. Até quando o Loma saiu. Não, acabou. O Loma, quando era engenheiro lá da DCO, que era o chefe da DCO, ele tinha um filho que era engenheiro. Ele trabalhava na Mulmark e nós desconfiávamos do Loma com a Mulmark. Era uma empresa poderosa. Americana, poderosa. E como é que o negócio foi abortar? Olha, eu tenho a impressão que o próprio movimento assustou as próprias companhias de navegação, está entendendo? Agora tinha um elemento muito forte, que é isso que eu estou dizendo, que era o Duarte, que explorava carvão lá. Eu sei que muitas vezes dialoguei com ele, isso já como assistente técnico lá na Superintendência, eu dialogava muito com ele esse problema um cara muito elegante e tal, e tal, dizer que ele dava dinheiro aí a construtores, mas aqui ninguém conseguiu nada não. Esse cara era um que queria pegar toda aquela parte da Coreia. Você me desculpe, o bebedouro estava desligado. Isso eu sabia, mas o meu objetivo, me parece, dessa reivindicação, desse movimento, porque se não faz, eles tomavam conta. E quando você diz que o porto não está privatizado, tá, pô, entregou o porto aí, quando passa. Está arrendado, né? Eu sei, mas isso é uma forma de privatizar esse negócio. Com certeza, a operação portuária está privatizada. Eu quando passo. A operação está, mas o porto não está privatizado. Na região do lago, até viro o rosto para a esquerda. O termo errado também é porto. Dá uma pena para olhar para a direita, o porto todo. Ô Yassara, deixa eu te fazer uma perguntinha, por favor. E era uma companhia que vocês não imaginam. O cara que fazia pagamento, que era o Bezerra, ele saía pela faixa do porto com uma bolsa. Ele era um guarda, né? Ele era um bolsa, fazendo pagamento das inspetorias. Você vê dinheiro das inspetorias. E de vez em quando, o nego saía da inspetoria dinheiro. Pensar fazer isso hoje? Dinheiro, né? Dinheiro. E às vezes o portuário trazia até caixa para receber atrasado. Você conhece algum nome aqui? Aliás, o Yassara, todo mundo. Conhece algum nome chamado Edgar Freitas? Quem é Edgar Freitas? Edgar Freitas era conferente, trabalhava na escrita de armazém. Qual a relação dele com o movimento nosso?
Eu não vejo vínculo, não. Murilo do Vale Moreira foi o segundo presidente da UPB, depois de Bustamante, Murilo não é foi isso? um cara que trabalhou. Murilo foi um cara que trabalhou. Floresvaldo Cardoso de Souza. Lorival também. E a O Floresvaldo. 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 É um baiano que era chefe da Alto Zé Bahia. Não, o baiano foi preso não, né? Não. Você estava falando de um baiano antes dos 11, não, né? Floresvaldo Souza, né? Foi chefe da Alto Zé Bahia e era baiano e era dedo duro. Lorival não foi aquele nomeado. Não, o que você está falando não é aquele que tinha farmácia. Não. Não é aquele que tinha farmácia. Eu não sei. Que era misturado a levar. Não, você está falando do Washington não, né? Do Washington não. Não, era portuário. A Diva Casale, o que você sabe sobre a Diva Ele fala Casale? do dedo duro, né? É no tal do Marcelino, não? Marcelino era do rearmamento moral. Que, aliás, eu quero falar depois do rearmamento moral com você. E o Marcelino foi o único portuário, eu acho, que foi presidente do IAPM, né? Nelson Marcelino dos Nós temos Santos. um portuário que foi presidente do IAPM, tirando os dois irmãos, que era presidente do Simões. Simões, a família Simões. Entrou o Marcelino por poucos meses, que tinha lá a galeria de retrato. E o Marcelino por O financeiro é sempre O Marcelino, é. Marcelino. O Marcelino me lembra. Porque Ele era Medoc. também, muito bem, porque vamos dizer, o portuário tinha uma mágoa, que aquilo aí estava escrito o Instituto dos Marítimos, que era para botar marítimos e portuários. Nós tivemos essa É mágoa. bobagem. É bobagem. É bobagem, mas Isso é problema de escolaridade. Isso é problema de escolaridade. de É engenheiro bobagem. É igual bobagem. você. É. Mas eu, como analfabeto, gostaria que tivesse. Eu tenho orgulho de que aí eram os maridos. Diva Casale, que alguém sabe sobre Diva Casale? Ela era ela oficial de administração e ela escrevia muito poemas. Quem? Diva Casale. Ah, sim. Fazia a croche. Ela escrevia muito poema. Na Mas ela revista não do tinha. Porto, ela fazia. Atuação política nenhuma. Não, mas ela colaborava. Eu digo, o tema assim, ela escrevia, publicava. Álvaro Gomes Alves, conhece ele? Era lá do Hospital Central. Álvaro. Atuação política nenhuma. Atuação política nenhuma. Não, Álvaro Siqueira de Andrade. Agostinho Santos, conhece Agostinho Santos? De nome. Quem? Agostinho Santos. Agostinho Santos? Pô, excelente cantor. Pô, quem é que não conhece Agostinho Santos? José Joel Esteve na minha Rodrigues casa, Lima. o cantor Agostinho dos Santos esteve na minha casa. Mas ele era portuário, não? Não. Qual foi o cantor que não foi na tua casa? Era bebedor de pitu. Pois é, por isso Cachaça. Cachaça boa era lá mesmo na ilha. Tá, me fala agora uma coisa. E José Clarimundo Walter, o Silvio É Clarimundo. Macumba. Como é que é? Macumba. Silvio Clarimundo Walter. Macumba. É uma Era um Macumba. trabalhador, era atuante. Ele era comunista? agitador. Era agitador. Ele era comunista? Não era ditador, não. Não era nem comunista nem agitador. Mas era atuante. Toda a Assembleia estava lá. Foi, E que pedia a palavra. Foi. É Macumba, para Macumba. Ele e o Julito de Cristo. Não, ele é o Bartolomeu. Bartolomeu Antônio de Brito. Ele e o Julito de Cristo. Todos os dois estavam lá. E o Brito, né? O Jorge Brito. O Jorge Lagos, não é Brito, é Lagos. Jorge Lagos. Que foi candidato a presidente. Humberto Aquarone, conhece? Humberto falando com mesmo. Não, Tuca, sabe o que é? É o seguinte, aqui não é nome só não, porque esses caras têm história, estão ligados de alguma forma à história da UPB, por alguma razão. Humberto Aquarone. Humberto Aquarone era do mesmo do... Eu vou falar sobre. No gabinete. Era do DA, O Humberto Aquarone era do Trabalhava DA. junto com o Iassara, na mesma Essa sala. Barone Filho. Caiu uma pergunta, e o Damaso? Como é que era o Damaso? O Damaso era simplesmente... Mas ele era simplesmente o rearmamento ou ele tinha peso? Não era nem maquinista, era cubista. Não, mas pera, o Damaso é aquele maquinista? Não era maquinista, era cubista. Joel
demitido, não? Não, ele foi para os Estados Unidos com o Helmut Moral. Foi fazer a campanha do Bush. Foi. A campanha do Bush da Califórnia lá era meter a mão. Vou contar uma coisa, Sara. Você conhece uma pessoa que parece que andava muito com seu pai, além do Jaime Braga? José Dourado, você conhece essa pessoa? José Dourado era administrativo, né? Ele era oficial administrativo, parece. Tá Ele era aqui, ó. atuante? Nunca ouvi José falar Dourado? desse nome. Esse nome não me é estranho. E Antônio Facundes Monteiro? Antônio Fagundes foi chefe do pessoal, Tesoureiro. hein? Monteiro. Não, estou dizendo. Antônio Fagundes Monteiro. Morreu, irmão da Elza, cunhado do Washington, Bandeira de Mello. Ele foi o. Ele era atuante? Ele é o quê? Ele era atuante? Nunca foi. É. O Antônio Fagundes Monteiro, Milton Lima Nogueira. o Milton Lima Nogueira, Ele foi secretário da Henrique Benrique. como diz Tá bem velhinho em Teresópolis. o Milton nunca foi. O Milton era um cara de panos quentes, atuação. Vamos falar aqui, mas a gente vai cortar para não comprometer a imagem de ninguém. Dourado, pelo me lembro, Dourado, ele até me parece que se formou em medicina. Eu tenho uma vaga lembrança. Mas não era um. Ele tinha ideias comunistas, tá? Mas ele não era um cara que Colocado em prática. colocado em ciência. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não, eu tenho uns nomes aqui, mas é que você quer falar alguma coisa? Não, eu queria, porque... Porque tem uns eu nomes acho aqui, que tem, são os nomes. cada nome tem uma história aqui, entendeu? Fala. Eu queria saber o seguinte, você fez parte da direção do Henrique a partir de 1957, não é isso? 57 Foi um pouco mais. 59. 59 59 a 61. 59 a 61, o senhor inclusive parece que foi contemporâneo na direção. Ele foi o procurador. Né? Essa gestão do Henrique, vocês, enquanto diretoria, vocês tinham discussões políticas no sentido de fazer análises, não só em relação à questão das reivindicações da categoria, mais assim corporativas, mas vocês faziam algum tipo de análise um pouco mais ampla no sentido de análise de conjuntura política e etc? Quando aparecia essas condições, nós fazíamos. Haja vista que a questão, quando o Lacerda quis fazer do Porto Zona Franca, nós tivemos uma atuação intensa junto com a classe. E fomos a Palácio e discutimos perguntas e respostas a ele perguntando a gente, e mostrando toda a inconveniência da guerra. Agora, quando nós fizemos isso, nós fizemos um relatório circunstanciado das inconveniências que trazia a Zona Franca do Porto. Que que elaborou esse relatório foi o Nelson Joaquim Batista, que era um cara muito cioso, ele escrevia direitinho, escrevia bem, conhecia bem o problema, tá? Então nós estudávamos essa coisa. Agora, quanto à reivindicação da classe, era constante. O Henrique não saía dos gabinetes reivindicando condições melhores para a classe portuária. Ele estava sempre lá, e nós estávamos sempre com ele, para discutir com o superintendente, com o diretor do tráfego, a gente discutia isso. E vocês tinham muito contato com a base, quer dizer, vocês faziam um trabalho constante de esclarecimento com a categoria? Através das assembleias. Nós fazíamos muita assembleia, utilizávamos não só a sede, que era aqui perto da Polícia Portuária, não me lembro bem o número. 789, né? Como fazíamos também aqui nos Marítimos, Instituto Marítimo aqui na Venezuela, onde é agora a vara federal. Quando a coisa era muito, nós a gente fazia ali, porque era muito.
havia muito esse conflito, porque a diretoria dele, muito atuante, estavam sempre querendo invadir aí o gabinete, aqui na época era o Cruz, o escuro. Eles faziam muito esse movimento, que era o movimento da classe deles. Leonardo O porto atendia no que era possível, todo porto atendia, modificava tarifa, isso era complicado, os usuários do porto reclamavam, tal. E infelizmente, mas a lei foi se afeiçoando, mas o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, sempre dava aquelas, nas convenções, sempre dava bons resultados para ele, né? Dava voto, aquele negócio todo. Bom, aí na parte da União dos Portuários do Brasil, embora a gente disperso, envolvendo de várias frentes, mas sempre em nome e sempre indo em função da União dos Portuários do Brasil. Porque a União, ela praticamente não gerava greve. Quando veio os movimentos, que você me falava agora, e isso realmente, uma concessão que hoje se espraiou até para o serviço público, hoje o serviço público faz greve, nós então articulamos também as reivindicações para o porto, que foi exatamente o que culminou na greve da paridade. Ele tinha um escritório aqui naquele hotel Novo Mundo aqui da Glória. Hotel Glória. Ele tinha um escritório ali, eu participei de muitas reuniões ali com ele. Tá? Aí eu fiz aqui a cabeça de muita gente em termos de santuário. Quando o João Ricardo foi eleito, uma coisa que ele fez, que eu procurei, ele fez um elogio no Globo a meu respeito. O secretário Iassara Rodrigues da Costa, aquele negócio todo, etc. Quis me fazer política e eu recusei. Né? Quando ele foi eleito, foi lá em casa um cidadão me convidar a mim para participar da posse dele. Não era casado, eu não tinha nada de não foi. E em um determinado momento, o Zé Aparecido, eu estou falando isso para ver o vínculo da coisa junto ao PB. Eu recebo um telefonema em casa, que era o secretário dele, José Aparecido Oliveira. Ele telefona e diz, eu queria falar com o Iassara. Eu digo, é ele que está falando. Eu digo, eu estou te intimando a vir a Brasília, que o presidente quer conversar contigo. Eu comuniquei o fato, a diretoria lá, e fui a Brasília. Aí fui a Brasília, inclusive, com uma comissão. Tinha aquele Armando, Armando, e tinha uns outros colegas que eu não me lembro. Levei ele da Brasília. E você inspetou o Armando? Você está aqui de inspetoria? Armando, tudo apavorado. Até hoje não anda por aí, né? Eu acho que está em casa direto. Eu levei uma comissão, e principalmente aquela comissão que desconfiava, que o cara ia lá fazer concessões e tal. Eu digo, vamos pegar os inimigos todos e levar e vamos lá. Né? Aí fui. Quando eu cheguei lá em Brasília, eu me anunciei, aí foram lá dentro e chamaram o Zé Aparecido. Aí o Zé Aparecido veio, quando ele viu, disse, Iassara, um garoto, eu tinha o quê? 25 anos. Um menino, deputado dele, o que o senhor deseja de mim? Diz, vamos cá. Aí passei num corredor dentro do palácio, tinha general, brigadeiro, todo mundo sentado lá, e eu passei na frente de todo mundo e entrei no gabinete dele. Duas coisas, uma coisa ele me pediu. Estava uma greve aqui dos sindicatos dos arrumadores no Porto, que estava prejudicando muito isso aí. Ele dizia, Sara, você como secretário da União dos Portuários, você vai ter condições de conversar com esse pessoal e parar com essa greve. Antes de qualquer outra medida, porque era meio dava vassourada mesmo. E eu disse, olha, como é que eu vou? Aí ele chamou o ministro dele, que era o ministro Castro Neves, ministro do Trabalho. Chamou o ministro, compareceu lá, me apresentou o ministro, aí determinou que nós dois
fôssemos resolver esse problema da greve. Aí, eu já, como na União dos Portuários, quer dizer, e a Sara na União dos Portuários, junto com o ministro do Trabalho, o ministro Castro Neves. A reivindicação foi atendida? Como é que é? Não, foi. Porque Isso foi em 1960. por aí. Aí eu vim, marquei com o ministro Castro Neves, correr até o cais, no Pia-Moá, às 6 horas da manhã. Aliás, ele propôs a ação às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu estava lá. Não me lembro quem estava comigo, eu não tenho ideia, mas tinha gente da União dos Portuários do Brasil comigo. Aí nós corremos a fachada interna, conversando, aí foi conhecer muito aquele secretário dele, aquele baixinho, escuro, o secretário do Sindicato da Armadura, ele que era o cara que fomentava muito essas paralisações, etc. E nós conseguimos conversar com a direção do Sindicato dos Arrumadores, que era o Sindicato dos Arrumadores, que era a resistência que se chamava, e nós conseguimos enfraquecer o movimento e eles voltaram ao trabalho. Mas a reivindicação foi atendida, no caso? Foi. E nessa ocasião... Por que eles continuavam? Se a reivindicação tinha sido atendida, eles tinham continuado? Não, mas nessa ocasião, eu prometi a eles que iria falar como elemento da União dos Portuários, com o superintendente, que na época era o José Paulo Coutinho Danga, que nós faríamos um restaurante lá na Coreia, porque eles não tinham, eles reclamavam que não tinham onde almoçar, não só eles, como os trabalhadores nossos. E nós, realmente, eu conversei com o superintendente à época, e ele fez um restaurante lá na Coreia. E eu entrei em entendimento com o SAPS, tudo isso eu dentro da União dos Portuários do Brasil. Entrei em entendimento com o SAPS, então nós compramos aqueles marmitões, aqueles postos, aquele negócio todo, e o SAPS aqui da Estiva, o SAPS então levava, nós vimos aqui, apanhava a alimentação, levava lá e a coisa. O restaurante deve existir até hoje lá. Então tudo isso é um movimento. Mas a reivindicação dele. Era tão intenso esse grupo coeso que o Miranda Carvalho, quando fez a Vila Portuária, ele o fez exclusivamente para que lá morassem os guindasteiros, porque ele apregoava que com os guindasteiros na mão o porto não parava, ele funcionava. E a Vila Portuária ela se destinava única e exclusivamente para os guindasteiros, família dos guindasteiros, certo? Depois a coisa não A Vila Portuária se destinava mais aos guindasteiros. Guindasteiros. Por quê? Porque ele queria concentrar os guindasteiros num local onde houvesse uma paralisação, ele ia lá, pegava o guindasteiro e funcionava. Porque isso quem? Ele quem? Fernando Viriato Miranda Carvalho. Se esse era o entendimento dele, eu achava até correto, porque o impulso no porto era o guindaste, era o guindasteiro. Carga e descarga. Evidentemente os conferentes e tal, etc. E essa é importante. Mas os guindasteiros, e ele reputava como uma. Então, tanto isso que. Então ele demitiu, mas ele, quando demitiu esses 11, ele pensou. Agora há um fato mais importante aí. Nessa época eu trabalhava no escritório central e trabalhava no serviço jurídico da administração, um procurador que era o chefe, que era o Lincoln Rolim Magalhães, que foi chamado pelo Miranda Carvalho para formalizar o inquérito administrativo para culminar com a demissão desse homem. Que inclusive estava incluído teu pai. Inclusive meu pai. O Lincoln Rolim Magalhães era uma pessoa que eu conhecia bem. Ele era muito amigo do Pinheiro e o Pinheiro era muito meu amigo. Eu soube, posteriormente, que o Lincoln recusou essa determinação, foi uma determinação do superintendente da época, Miranda Carvalho. E eu vim saber isso depois. Se ele já era, eu admirava o Lincoln, que era o procurador-geral do Porto, eu fiquei muito mais amigo dele quando eu soube disso. Mas o Miranda Carvalho vai e escolhe um outro procurador chamado Saturnino, não sei se é parente desse
Saturnino Braga. Braga, não sei. Era Saturnino, não me lembro de onde. E ele aceitou, fez o inquérito e culminou naquela farsa e demitiu os 11 pinçados por Fernando Miranda da Cavalho. Bom, quando entrou Henrique Raimundo de Oliveira no PT, eu sentia a vontade dele de querer rever esse Estado, que era uma injustiça, uma injustiça. E nós começamos a andar, tá? A procurar, a ver, tal, etc. Tinha o pai do Pinheiro, que era o Serafim José Luiz Pinheiro, que era o chefe do patrimônio. Não, patrimônio. Ele também tinha uma tendência, ele era espanhol, mas ele tinha uma tendência muito comunizante, né? Então ele brigava, falava com o Pinheiro já era um cara já no estudo jurídico, naquela época. Eu ficava muito perto dele para pegar aquelas coisas do Lincoln, pegava os pareceres do Lincoln a mim também, para ler, me aperfeiçoar. Bom, aí começamos a fazer o movimento e culminamos indo ao Francisco Galotti, que foi superintendente antes do Miranda Carvalho. E o Galotti era senador da República. E nós começamos a trabalhar em cima do Galotti para que o Galotti abraçasse essa causa. E de tanta gente insistir, acabou abraçando e fez o ato constitucional, me parece, número 2, número 1, do Senado, tá? Anistiando todos os 11 demitidos de Fernando Miranda Carvalho. E todos nós estávamos, os 11 estavam lá no Senado, que era aqui na Lapa, ali no antigo Senado Federal, Palácio Morro, tá? E um número grande de portuários na galeria. Tá? E eu me lembro que no discurso do Galotti, senador Galotti, ele apontava para todos lá da galeria e dizia: olha, nós estamos fazendo uma concessão, mas não vamos admitir. Aí começou a dar conselho do pessoal, para não fazer, tipo de conselho. Mas o interessante é que ele apontava, ele sabia que a turma estava toda lá em cima. Tá? E aí os companheiros todos 11 voltaram. Foi uma festa, né? Foi uma festa. Eu até tenho uma lembrança do meu pai, eu trago com ela até aqui, eu já mostrei a vocês, que é isso aqui. Entendeu? Eu sei, deixa eu ver se eu ver. Isso aqui, esse movimento, culminou com a minha vista tem que trocar esse nome. Vê se tu consegue ler aí. Os portuários da terceira inspetoria oferecem a comissão comissão de reivindicação em prol das reivindicações 1 de 1946, janeiro de 46. Isso aqui, desde aquela época, isso meu pai ganhou com outros companheiros, economicamente. E eu trago com isso, que ele me deu, disse: guarde isso contigo, que é uma lembrança que eu tenho a honra de ter participado. Está focando a questão pelo aspecto da representação sindical. Independentemente da representação sindical, como é que era a atividade política da categoria nessa época de que você entrou no corpo, até a UPP começar com a questão das suas reivindicações, etc. Existia muita atividade política dentro do corpo, muita reivindicação, movimentos? Existia exatamente puxada por todos os colegas, companheiros que tinham, que eram comunistas, que tinham ideias comunistas, tá entendendo? Esse pessoal, a DOPS vinha aqui, visitava o porto toda hora, pegando o nego trabalhando, o nego estava trabalhando, eles chegavam, pegavam e levavam, tá entendendo?
E existia muito movimento. Esse pessoal comunista entrou, quase todo entrou em 40 e alguma coisa, não foi? Todos eles concursados, todos eles concursados. Não, teve uns, por exemplo, meu pai entrou quando era a companhia francesa, Foi em que ano? Laporte. Eu não posso dizer. Foi em 41, Não, antes disso. Não, bem 41 antes. passou para... Era o francês que dominava aqui. Então foi 34, não que saiu. 34, né? Por aí. Mas esse pessoal entrou como? Tem um Foi tudo detalhe aí. concursado? Não, quem era do francês, eles passaram para o porto. Tá? Exemplo de que, como se formou a aeronáutica? Formou com o pessoal do exército. Tá vendo? Porque a aeronáutica não tinha o suficiente. Claro. Tinha pessoal do exército que foram para a aeronáutica, muitos deles. Eu conheci vários oficiais assim. Então era essa, a companhia francesa. A companhia francesa caçaram, extinguiram a concessão de exploração do porto, que por sinal, pelo que eu lia na época, era uma excelente companhia. O porto, o alicerce do porto foi por essa companhia francesa. Aí veio a administração do Porto do Rio de Janeiro. Que tinha veio. Eu não nego que o Fernando Guilherme Pimenta Carvalho foi um grande superintendente do governo. Um engenheiro muito competente. Mas era caça comunista, né? Ele era realmente. Agora, não tem uma coincidência muito grande? Eu estou perguntando isso. Talvez não seja o termo caça comunista. Ele era pelo Porto, ele não admitia greve, ele não queria paralisações, não sei, mas ele acabou perseguindo os cabeças, esses 11 eram os cabeças de movimento, tá entendendo? Esses faziam acontecer. Esse detalhe que você falou, que todos eram concursados, Não. é discutível, porque dos Não. 11 tinham muitos que eram extranumerários. Não, eu estou dizendo o seguinte, muitos vieram da companhia francesa, que ingressaram no porto, e todos eles competentes. Todos eles competentes. Está cortando ou está falando? Pode falar que te corta. Não tem responsabilidade, pode ficar Não, é tranquilo. porque eu não conheço, da minha vida, eu não conheço nenhum comunista burro. Todos eles inteligentes, todos eles sabendo o que querem. Eu não conheço, realmente não conheço. Então eles foram excelentes trabalhadores aqui. Eu tive a oportunidade, na ocasião em que eles foram demitidos, eu entrei para o concurso aqui no Porto e me impuseram Jean, não sei o que, Constantinesco, eu entregar uma ordem de serviço de demissão do meu pai, onde ele trabalhava na segunda inspetoria. Está entendendo? E eu fui. E eu vi os colegas lá da Rosário, chorando lá na segunda inspetoria. A Rosário não era comunista. Era. Mas ele tinha. Mas ele, Rosário com Rosalvo. Rosalvo. Mas tinha um Rosário, que não era, que era o subinspetor. Rosalvo era conferente. Era contador. Agora esses 11 se reuniam periodicamente, eles tinham um grupo, eles eram organizados. Eram organizados. E muito organizados. Podiam dizer que era a origem da Orla Marítima? Sempre na Orla Marítima. Isso eles eram organizados. Esses 11. E a palavra deles era uma ordem. Agora, quando eles foram demitidos, eu acho que isso também é interessante. Deve ter havido uma comoção por parte da categoria, não é? Porque se eram lideranças reconhecidas pelo conjunto dos portuários. Houve reação da categoria em relação à questão da demissão? Não, porque ela ficou enfraquecida. Você, quando começa a cortar a cabeça, o Miranda Carvalho, de 500, escolheu 11, porque ele sabia que aqueles 11 eram os cabeças dali. Então a coisa ficou enfraquecida, perdeu a cabeça e ficou enfraquecida. Mas eles não eram servidores maldosos, não. Eles voltavam única e exclusivamente para os benefícios do porto
e da categoria. Qual é a relação deles com a UPB? Quer dizer, eles eram filiados à UPB. Todos nós éramos afiliados. Eles também eram. Eles eram filiados. Pagavam contribuir. Não, porque tinha a União dos Servidores do Porto e tinha a UPB. Não, a União dos Servidores do Porto, eu não me lembro que eles batiam, porque eles não eram muito dessa União dos Servidores do Porto. Eles não eram muito ligados, está entendendo? Eles não eram muito ligados, mesmo porque quando pensavam a ordem político-social vem aqui pegar um conferente, um trabalhador, eles sabiam quem era o cara que mandou fazer. Eu não sei quem é, mas eles desconfiavam. Né? Então eles se reuniam dentro da UPB? Não, eles não se reuniam na UPB. É como o Ruth falou. Eles tinham, o campo de atuação deles era fachada. Eles não tinham, mesmo porque o Rubem, o Henrique, ele não era muito afeto. Nenhum afeta com exatamente, ele não era muito, mas ele respeitava, ele tinha respeito. Tanto é que ele foi um dos precursores de fazer o movimento para a volta desse pessoal, está entendendo? E o que fazia é o seguinte, o que vivia esse pessoal aqui, cara, foi demitido? Todos os portuários, a maioria dos portuários, contribuíram no final do mês com um valor para... Como fizeram com Pernambuco. Fizeram comigo também. Fizeram contigo? Eu não sabia, claro. Mas Pernambuco, eu cansei de Pernambuco no 2 escritório. meses. Eu chegava a Pernambuco, tudo bem contigo? Não, tá faltando isso, pode deixar, fica aí sentado aí. Eu ia o pessoal do escritório aí me dá 10 reais, ele dá isso aqui, tá? Engenharia também, Então, esses 11, quando foram demitidos, a própria categoria fazia um rateio para poder... De alguma eles não forma... saíram do porto não, eles vinham aqui no porto, trabalhavam. Meu pai, por exemplo, trabalhava o quê? O Vicente quer resolver o imposto de renda disso, quer resolver isso, quer resolver aquilo. O Maicon Marido morreu, no caseiro, ele casava um cara morto com a mulher. Isso ele fazia. Aí eles voltaram do porto. Fazia uma verdadeira assistência social. Exatamente. Aí eles foram readmitidos. Desculpa, Está querendo me lembrar do mano de João, essa relação. Eu estou vendo aqui, eu botei aqui o Rosal, Francisco Piazza Júnior, também era. Hilário é o tal que leva lá. que inclusive ele foi pedido a visão preventiva dele. Esse é dos comunistas. Isso. José da Conceição Teixeira, Manuel Silva, o Gaguinho. Esse Gaguinho não foi para a rua, não. Esse eu não me lembro. Ele teve preso, mas depois em 64. Mas antes eu acho que ele não foi para a rua, não, Gaguinho. Mas teve muitos desses outros aí. Tem Manuel da Silva, tem. Manuel da Silva, eu acho que tem Manuel da Silva. Manuel da Silva. Miguel de Vasconcelos. Miguel, eu não me lembro não. José Maria Alves, José Maria Alves. Vicente, que é o pai dele. E o Vicente foi do da Costa. E o Jerônimo está aí? É Jerônimo. Vai voltando, estamos chegando aos 11, vamos lá. Já tem 9 aí, estão faltando 2. Mas tem que conferir algum. Não, mas esse aqui, o Rosalvo. José Paulino. O Manuel da Silva. José Paulino está aí? José Paulino. Zé Paulino Alves. José Paulino, que era... Eu sei que é, o vida fez gente pro José Paulino, o Getúlio Vargas chamou... O José Paulino estava no nosso conselho. Fez parte do O Getúlio Vargas chamou o Miranda Carvalho, disse que precisava consertar um portão lá do palácio que ninguém consertava. Aí o Miranda, vou mandar uma pessoa aí que vai consertar. Ele fez um guindaste que funcionava. O movimento estava tudo. Aí ele foi lá e consertou. Então o Jerônimo não está aqui. Aqui, quem é o 25? Quem é o 25 aqui? Esse famoso 25 que todo mundo fala. O apelido dele, mas o nome dele não lembro. Mas o 25 fazia parte dos 11, não, né? Fazia. E não está aqui o 25? Ele não sabe o nome. Perfeito, então está faltando a 25. Deve ser esse nome aí que ninguém está entendendo. Qual é aquele que O Jerônimo não está aqui. Não, o Jerônimo foi demitido. Pois é.
aqueles Mosaico ali. Não, ela não está aí porque eu não consegui identificar Isso ainda. aí, essa listagem é de 64. Não, está de 64. Então, os 11, provavelmente ele foi demitido antes desse período aqui. Bem antes. Então, por isso ele não consta aqui. Quem? O 25? Não, Essa nome que eles listagem. falaram aí. Qual o nome que falaram? Ah, José Paulino aqui. Não, Zé Paulino está aí. Está aqui. José Paulino está aqui. Zé Paulinho Soares, essa não Agora, dá licença, essa listagem é do meu processo. do seu processo e do processo do Daí. O Daí Lopes Faria? O Daí morreu, né? Morreu em 78. Agora, deixa eu te falar, esses 11, você está tentando identificar, já tem 10, mas acontece que tem dúvida de alguns deles aí, é isso? É o Manuel Silva. Talvez seja 25 ou 26. Ah, tem ele era de obras, ele fazia muita obra, o ministro também foi demitido. Ele fez até uma obra lá em casa, era um cearense que tinha um filho que era doente, e ele acabou casando o filho dele. Doente, que eu digo, tetraplégico, cabeça, tinha um belo nome dele. Ele não está aí, não. Se tu diz o nome dele, ele lembra. É porque tem essa lista grande. Baiano, chamavam ele de Baiano. O Baiano. O Miguel de Vasconcelos tem certeza que era do partido. É porque tem uma lista maior, bem maior do que aquilo. Tem 40 nomes ali que não estão falados ali. José Paulino Soares. Deixa eu te fazer uma José pergunta Maria só para a Alves. gente se organizar um pouco. Se reorganizar assim no eixo da... Aí tá, esses 11 foram demitidos. O ministro Francisco Galotti, O senador Francisco Galotti, fez um ato... o Senado fez um ato que Não é constitucional, ele fez um... É constitucional mesmo? É um ato... Constitucional não, porque não alterava a Constituição. Não é constitucional. É um ato que o Senado... Um decreto. Decreto legislativo número 2. Que o presidente do Senado promulga. Isso. Aí foi promulgado. Aí o pessoal voltou. E aí eles voltaram, como é que foi? Eles fizeram o quê? Eles voltaram? Eles voltaram, começaram os seus trabalhos, evidentemente pegaram um, jogaram lá no Coreia, outro lá na casa de Chapéu, outro para cá. Se incorporaram ao PP. Mas aí eles se incorporaram ao PB. Todos eles. A UPB era uma casa de aglutinação de Isso. todos. Não, eu sei, eles voltaram à vida política de novo. Participavam das assembleias, inclusive, falavam. Que inclusive vieram Eu tenho depois um de participar do conselho administrativo da gestão de vocês. Eu tenho um retrato que eu vou trazer, eu estou procurando ele. Eu tenho um retrato que eu estou procurando ele, eu tenho. Papai, a maioria desses 11 do Ministério da Aviação e Obra Pública, com o José Américo, que era o ministro da Aviação e Obra Pública, eles lá reivindicando. Eu tenho esse retrato que eu trago. Lá tem a maioria desses 11 que foram lá. Aqui está faltando um nome que a gente fala sempre, talvez por isso esqueci. O que é o 25, cara? Mas o Cantalício foi toda a lista dos 11 demitidos? Cantalício não. Cantalício não. Não. Não entrou na lista. Não, Cantalício. Mas nessa época ele já tinha atuação política. O Cantalício escrevia. Ele não era um elemento De proa, ele não jogava na frente, não. Ele era estratégico. Ele convocava escrevendo e tal. Ele não era muito. Ele era atuante, mas ele não era muito político, meio da princípio, era lá claro. Quando eu vi aí falar em. Eu conheci esse pessoal todo. O teu pai se dá com Conhecia todos eles. Conheceu o Prestes? Conhecia. Prestes eu tive o prazer de conhecer e falar com ele. Conhecia o Prestes. Eu tive o prazer de conversar com o Luiz Carlos Prestes. Conheci o Prestes, esse que mataram lá em São Paulo. Marighella, Lamarca, Capistrano, esse não. Gabói. Aquela mulher que era ministra. Olga. Gabóis, em si. Olga não. Qual Grabois? Maurício? Maurício Gabóis. Não, tinha uma mulher ativa.
Ao mesmo tempo que meu pai estudava com ele dava também com o governador, aquele Fernando Magalhães Barata. Elza Belizaga, Elza Moneró. Moneró. Ela era irmã de um dos políticos da época. Ela aparece, ela está viva. Eu vi aí, ela falando. Mas se dava com o Fernando Magalhães Barata, que era o governador do Pará. Governador imposto lá, né? Amigo do papai. Greve da Paridade, você foi protagonista da greve da Paridade. Essa eu vivenciei. Eu até tenho, não sei se você tem, mas eu tenho. O documento de chamamento à greve da Paridade. Texto todinho. Não tenho um documento, mas eu tenho um texto do documento. Não, porque eu comecei a eliminar muita coisa. Comecei a eliminar muita coisa, principalmente na minha gaveta aqui no corpo. Porque eu já era perseguido aqui por aquele sábado, né? Cara, Gustavo Sábado. Vamos falar sobre a greve da Paridade, então? Vamos falar sobre ela. Como é que ela começou? Você parece que diria assim, o autor, vamos chamar assim, né? O autor, né, da palavra, o autor não, quem jogou a palavra no ar, na Paridade. Como é que começou essa greve? Começa os primórdios dela. Nós fizemos uma reunião com um cara que hoje é deputado federal, lá da Central do Brasil, da Rede Ferroviária Federal, com o sindicato. Batistinha. Tinha um sindicato também, o portuário, que era o presidente, era o Batistinha. Batistinha da Leopoldina. Não, tinha um sindicato da Sim, a Central da Leopoldina, só que a Central era reacionária. Mas não, quem era da Leopoldina? Não, mas tinha um da Central também, que era um mulato. Reuniram aquele pessoal que depois formou o pacto da... A Central não entrou no pacto. Batistinha. Eles são da Central. Não, eu estou dizendo. Mas a Central me parece que No pacto entrou o Batistinha. Rede Ferroviária Federal. Vamos dizer. Pois é. Não. O senhor deve estar falando. Para o pacto. Quem o senhor deve estar falando foi. Ele é mais. Nós estávamos aqui. O Carlos Samarito, Valdir Gomes do Serviço, Valdir presidente do Sindicato Marinheiro. Também. Esse também. E a Federação. A Federação Nacional dos Estivadores, com Oswaldo Pacheco da Silva, que acabou sendo presidente do pacto. Do pacto. Como é que chama? Pacto da União? Pacto de Unidade e Ação. Unidade e Ação. Bom, aí nessas reuniões nós víamos que o governo estava aquinhoando cada vez mais os militares. Então nós começávamos a comparar, disse, porra, mas você, na época eu ganhava com um coronel, na época ganhava com um sargento, começamos a fazer essas comparações, então surgiu, eu digo, então nós temos que movimentar a opinião pública, que todos vão se beneficiar, a opinião pública civil, estabelecendo uma paridade entre os. A finalidade era essa. A finalidade era estabelecer uma paridade entre os militares e os civis. O que ganhasse o militar ganharia também o civil. Porque na época, como ele, nós éramos funcionários públicos. Entendeu? Então não justificava essa disparidade da coisa. Então, Aí já estava na nossa diretoria, nessa época já era a nossa diretoria, com o Zé Paulo da Silva. Surgiu aquela famosa frase do Zé Paulo. A barriga do presidente, a barriga do general. não, mas espera aí. É maior do que a Mas a greve da Paridade foi em 60. 60. Mas em 60 você não estava, Não, estava mas ele. 61. Não, mas eles participavam, porque eles sempre rodavam, porque era o povo, Tá entendendo?
Inclusive, à frente da greve da paridade, do movimento, quem estava na frente, de braço dado para a gente, era o Gamboa. O Gamboa era o diretor de administração do porto. Lembra do Zé Gamboa, não sei o quê? Zé Ruiz Gamboa, um negócio assim. Ele era um movimento que da direção, que não era favorável. Ele não era favorável à guerra da paridade. E partimos para ela. Como é que ela começou? Ela começou com esse movimento. Começou com assembleias, começou com convocação nos locais de trabalho. Primeiro teve a preparação, depois tivemos a assembleia. Eu tive o cuidado de desmembrar, não sei se você participou, os membros que iriam no piquete de greve. Fizemos códigos para estabelecer como é que estava o movimento. Então eu dava um nome para o peão de gato, dava para o outro de peru, dava o outro de... para não se identificar quem é que estava, mas a gente sabia com quem a gente estava falando. Então eu tinha uma comunicação com todos os piquetes de greve. E dizia, vocês têm que começar às 5 horas da manhã, já cada um no seu posto. Foi perfeitamente delineado. O presidente do sindicato, o presidente da UPB nessa época era o Henrique. Não, era o Henrique. André? André. Em que anos? 60. O André. Mas aí... O candidato é preciso você... mas acontece o seguinte, em 60, aí vocês faziam essas reuniões, mas isso aqui era nível de portuários, mas é que entraram também os ferroviários, Depois os marítimos. juntamos. Mas a primeira coisa ficou só de portuários? Não, só portuários, e a questão da união era os diretores, a diretoria. Sim, mas a diretoria, por exemplo, o Batistinha lá no ferroviário, lá na Leopoldina, o Batistinha sabia desde o começo da greve da paridade? Sabia. E ele estava fazendo a mesma coisa lá? Porque nós nos reunimos, a questão da orientação era da direção. Mas eles sabiam, mas eles faziam a mesma coisa lá? Faziam, porque nós... Estavam organizando também a greve da paridade lá? Porque o Batistinha era um cara político, ele sabia perfeitamente como organizar, como nós organizamos a nossa greve aqui, eles organizaram a greve dele lá. Mas é que foi organizado em paralelo ou vocês fizeram tudo, depois eles solidarizaram? Cada um com o mesmo objetivo, mas independente da situação. Mas em paralelo? Não tinha um comando único. Não tinha um comando único. Depois é que veio formar. A coisa foi tão vitoriosa que eles vieram formar esse pacto que o Rubem participou, que era o nome? Pacto de Unidade e Ação. Não, foi na greve da paridade. Pacto de Unidade e Ação. Por quê? Já como fruto do sucesso da greve da paridade. Nós desfilamos aí, paramos o trânsito, entramos na Avenida Rio Branco, passamos... Vocês tiveram as reivindicações atendidas? Foi. A greve da paridade foi totalmente na época começou, estava saindo o Kubitschek, parece. Foi. 60 foi... Ele estava saindo o Kubitschek. Foi no dia 26 de outubro de 1960. 60. E aí, saiu de outubro, Juscelino. Aí no 26 de outubro. Aí no dia, a greve durou 3 dias. Porque o Juscelino apoiou. Aí no dia 8 de novembro, o Congresso aprovou a greve da paridade. Vocês ganharam, essa greve foi vitoriosa, foi uma vitória pura. A greve começou no dia 26, terminou no dia 29. No dia 8 foi votado no Congresso a paridade e a foi por dentro. Eu não sei essas datas, eu sei o aspecto. Mas foi isso mesmo, dia 8 foi a Juscelino apoiou, tanto apoiou que o Juscelino tinha aqui um grupo dos 10 caras que fizeram um quadro aqui, historiador de avaria, um negócio assim. Criaram um quadro exclusivo para, inclusive o motorista do Juscelino, Geraldo Ribeiro, tá? Foi nomeado também. Quando eu não sei nem quem era o secretário, eu fiquei com o início do grupo no apartamento do Agenor de Copacabana, uns 4 dias lá no contrato escondido, eu e Temício. Não sei se foi na sua Temício foi demitido, não, né? Não, na minha não. Entrou pela doutora Rubens.
Eu não soube do seu caso. Eu tive internado lá 4 dias no apartamento do Agenor, Copacabana. Mas essa greve da Agenor Vamos falar prestou- depois sobre a greve da paridade? ela realmente, ela foi... Deixa eu falar uma coisa, deixa eu ler uma coisa sobre a greve da paridade aqui. Que você é protagonista, a gente vai dizer, é verdade ou não é uma coisa. De repente quem lembra. Havia formas de atuação mais simples, em que a greve era evitada ou suspensa pela simples presença da autoridade policial. Certos registros, porém, demonstram a existência de intervenções policiais bem menos tranquilas. Na greve da paridade em 60, na noite da véspera da eclosão do movimento, vamos ver se é verdade isso, a polícia invadiu a sede dos sindicatos envolvidos e prendeu 57 militantes, Aqui não. que ficaram presos por mais de 3 dias, praticamente toda a duração do movimento. Notícia do Jornal do Brasil do dia 11 de novembro de 60, reportada pelos policiais, assim resume o episódio. Contaram os grevistas que estavam em seus sindicatos, os grevistas, vocês, documento da DPS, que estavam em seus sindicatos às 22 horas e 30 minutos do dia 7, quando surgiram policiais com bombas de gás, metralhadoras e revólveres para prendê-los. Pode ser que tenha sido no Marítimo, dizendo ter ordens para isso do ministro Armando Falcão. Na madrugada do dia 8, os presos foram levados à delegacia da Ordem Política para o comissariado do Alta Boa Vista, onde prestaram depoimentos. No dia seguinte, seguiram para o depósito de presos. Afirmaram que não foram espancados porque os policiais também estavam interessados na paridade que levaram a Isso é verdade. Não esse tipo de movimento. Mas nós dizíamos aos policiais que vinham aqui realmente para prender. Tá? A causa é comum, meu amigo. Você de falar, a causa é comum. O que está indo para nós está indo para vocês. Mas ninguém foi preso? Aqui é a Polícia Federal. Ninguém foi preso. De Porto Alegre ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Porque nós tínhamos esse contato que não havia toque, que tinha telefone, né? E celular, a gente tinha que pegar. Não lembro se era uma porra dessa aí. Eu sei que a gente tinha contato. Ou o mensageiro verbal vinha correndo, falava, lá o movimento assim, né? Porque conforme tivesse um foco que nos estivesse aderindo, If that's how Kilgore. havia uma Você acha que alguém botou na cabeça do Mas tinha que botar, primeiro, o Pernambuco não entendia de política, a realidade é essa. O Pernambuco fazia o que a classe na fachada dizia a ele. Tá certo, né? Tá entendendo? Mas tá certo. Não, tudo bem, ele não tinha uma ideia própria do negócio. Então talvez você tivesse, eu sei que eu cansei de conversar com o Pernambuco, ele cansou de me perguntar certas coisas, conversar comigo, aquela conversa que ele quer saber alguma coisa, e você começa a orientar. Eu acho legítimo isso, tá entendendo? Eu acho legítimo. Mas ele tinha uma força muito grande, uma força incomensurável com os trabalhadores. Não tinha a menor dúvida, se ele levantasse qualquer coisa, os trabalhadores seguiam. Ele tinha realmente uma liderança nata, isso é que é importante dizer. Ele tinha uma liderança nata. Ele tinha uma liderança, com todos os desavisados que ele poderia fazer, mas ele tinha uma liderança nata. Ele escutava muita classe e partia para cima, tá entendendo? E não tinha negócio de presidente, ministro, ele tratava qualquer um como se fosse o colega dele ali. Isso aí. E vocês, a avaliação que vocês, vamos dizer, que tinham sido ex-dirigentes e que agora eram trabalhadores de base, tinham em relação a essa direção que depois foi caçada, a direção do São Paulo, vocês achavam que eles, de certo modo, tomavam rumos assim muito contundentes em relação à questão da forma política de conduzir a categoria e tal, ou vocês, a avaliação que você particularmente e as pessoas que eram próximas a você tinham, era de que eles
estavam indo longe demais, alguma coisa desse tipo? Não, primeiro nós gostávamos muito do Pernambuco, né? Nós achávamos. E o Pernambuco, ele não tinha a essência política, ele não era um político. Quando eu digo assim, ele é conduzido, ele não era político, ele não partia com ideias, ele tinha realmente o respaldo da classe trabalhadora que reivindicava até por coisas que nem mereciam reivindicar. Tá? Às vezes até a coisa era pessoal, tá? Mas ele auscultava muito, então para nós, o Pernambuco, era uma coisa até engraçada, a gente conversava com ele falando as coisas, falou com isso, falou aquilo, era até engraçado, mas ele conseguia as coisas, conseguia chegar no ponto de vista que a classe conduzia ele, tá entendendo? Então nós não tínhamos, eu pelo menos não tinha nenhum, pelo contrário, eu se pudesse ajudá-lo, à medida que pudesse ajudar, tá? Eu ajudaria. Mas o que eu estou te perguntando é o seguinte, você, logicamente, essa gestão do Pernambuco, do São Sebastião, do Rubens e tal, eles praticavam um sindicalismo, né, não só de reivindicação da categoria em si, mas eles avançavam as questões políticas do conjunto. Uma questão política mais ampla, a interferência dos trabalhadores em relação à questão, por exemplo, das reformas que eram forma de base, né? A nível nacional, a questão do salário mínimo, que não atingia de repente os portuários, mas era importante para o avanço da classe trabalhadora. Na tua avaliação pessoal e na avaliação das pessoas que você tinha, porque você também era uma liderança no governo, né, na parte administrativa, vocês acham que eles eram, assim, extrapolavam ou a condução era correta? Como é que você viu? Não, eu não tinha essa ótica deles, da direção na época, se preocupar muito com o tema nacional. Eles eram muito voltados para a classe portuária, tá entendendo? Eu acho que aí teve casos que houve um consenso em termos de temas nacionais, mas não era uma coisa consistente, tá entendendo? Porque o portuário estava acostumado a reivindicar as coisas para ele, tá entendendo? Era problemas domésticos deles, tá entendendo? Problemas domésticos. Tanto é que aí que eu considerei a greve da qualidade um sucesso, foi um patamar para as outras coisas, em razão disso. Mas minha ótica não tinha a gestão do Pernambuco, uma ótica ampla no sentido de se cuidar dos aspectos nacionais. O que vale dizer que não era uma política voltada para isso. Eu achava que a coisa era muito centrada dentro da administração do povo brasileiro, para os seus empregados, seus funcionários, etc. Isso ele reivindicava sim. Agora eu não sei, porque era uma diretoria com pensamentos heterogêneos, né? Você tinha negro que tinha ideias comunizantes, você tinha ideia democrata, você tinha ideia de vários tipos. Então eu não sei, não convivia, não vivenciei esse aspecto. Mas a minha impressão, a minha ótica era essa, que a coisa era mais voltada, que não poderia deixar de ser, para a classe portuária, a administração em si do